Salve família Tricolor, Turbina por aqui, sejam bem-vindos. Mais um vídeo para a gente falar agora de São Paulo. Informações importantes sobre o mercado da bola, jogadores que estão retornando também para o São Paulo. A gente vai conferir as informações de contrato de cada um deles. Informações também sobre Zubeldia. O técnico prepara um novo São Paulo para o jogo contra o Tajeres e pode ter surpresa no time. Informações sobre possíveis chegadas: Alexandre, Matheus Henrique, Luciano Vieto. Quem são esses jogadores e será que compensa ter novos reforços na categoria desses jogadores? A gente vai falar de cada um deles e eu agradeço imensamente a sua presença aqui no canal. Não é inscrito? Se inscreva se você é novo. Muito obrigado pela sua inscrição. Ative o sino de notificações e vamos falar de informações. Para isso eu vou compartilhar com você, como sempre, para você confirmar ainda mais a veracidade deste canal. Muito obrigado e vamos de informações. Ramos Rodrigues é o primeiro assunto aqui, né, do nosso vídeo de informações, neste boletim aqui do canal, boletim informativo, como sempre, para atualizar você. O Ramos Rodrigues recebeu o aval da diretoria e antecipou a sua saída para a Copa América. Jogador aí que viajou, né, para a Colômbia e não sabe se vai retornar. Não joga desde o dia 29 de abril, né, quando entrou ali em alguns minutos finais no clássico contra o Palmeiras. O jogador que tem nessa temporada 8 jogos e apenas um gol com a camisa do São Paulo, né? Neste ano aí de 2024. O Ramos Rodrigues custa aí em torno de 1.200.000 por mês ao São Paulo. O São Paulo tem algumas dívidas de alguns valores atrasados com o Ramos Rodrigues. E uma boa Copa América jogada pelo Rames, né, pode causar aí uma transferência na próxima janela. Lembrando também que o jogador não vem sendo utilizado pelo técnico Zubeldia e não faz parte dos planos do São Paulo. Então a esperança do São Paulo é que o Ramos Rodrigues consiga fazer uma boa Copa América e que chegue propostas pelo jogador para uma possível venda. O jogador que tem contrato com o São Paulo até 31 de junho de 2025. São as informações aí do Tricolor a respeito de Rames. E no momento, galera, é sim aí uma boa a saída do Ramos Rodrigues para o São Paulo. Na minha opinião, né, mais um tiro no pé do Tricolor em uma contratação bombástica, milionária e que não ajudou, não resolveu o São Paulo. Vamos falar também de informações, né? Na mira do São Paulo, Alexandre se despede da Juventus, né? O jogador fez o seu último jogo pelo clube, né, em que ele atuou por bom tempo aí. E abre aspas para o Alexandre, ele disse o seguinte: serei feliz na minha próxima casa, fecha aspas. Um jogador de 33 anos que pode retornar ao Brasil, mas tem também algumas propostas de clubes, né, do exterior, clubes da Arábia. Não tem nada definido no futuro do Alexandre, pelo menos só as informações aqui do GE, atualizado agora há pouco, né? E o jogador que se despediu e acabou falando o seguinte, abre aspas aqui para o Alexandro: o próximo desafio, como sempre, darei o meu melhor, independentemente de onde estiver. Por qual clube, por qual time, nada foi decidido ainda, mas tenho certeza que serei feliz na minha próxima casa, afirmou o jogador, né? Para retornar ao Brasil, o Alexandre tem algumas exigências no contrato. Pelo menos aí mais de 2 anos de contrato, um bom salário e um clube competitivo. O jogador que ainda pretende, né, jogar e disputar títulos na carreira, no fim da carreira, praticamente aí mais 5, 7 anos no máximo, né? Jogador que tem 33 anos completados em 2024. Então, na minha opinião, para o tricolor paulista, pode ser uma boa, mas o risco alto também de um mau negócio, de um mau contrato para o São Paulo. Lembrando que o jogador pede um bom salário, então a gente pode imaginar um valor acima de R$ 1.000.000. Agora, se ele vai conseguir jogar, se não tem a questão de machucar, né, de problemas físicos, pode ser uma boa. Mas, no caso do Alexandre com 33 anos, no Brasil, que se joga muito, não sei se ele daria conta fisicamente de cumprir, né, os compromissos aí em todos os jogos, né, meio de semana, final de semana, ou pelo menos nos jogos mais importantes. Pode ser um grande problema se caso viesse machucar
O DM do São Paulo não tem competência nem qualidade de estrutura para recuperar o jogador em tempo bom, para que ele seja importante, então também o valor de R$ 1 milhão acaba sendo inviável. Se ele vier por um valor menor que 1 milhão, de repente pode ser sim uma boa para a lateral esquerda do São Paulo, que hoje é um grande problema aí para o tricolor. As notícias também atualizadas agora há pouco no GE, né, pela redação aí do Globo Esporte. Então, são as informações do Alexandro, o jogador aí que não tem o futuro definido, né? E ele ainda acabou se despedindo da Juventus com um gol e falou o seguinte, abre aspas, foi uma jornada incrível, estou orgulhoso do que conquistamos e muito feliz pela bela história e trajetória que compartilhei com essas pessoas, disse o jogador, né? Então, mais um jogador na mira do São Paulo, né? E a gente vai falar de outras possíveis contratações que não tem nada certa no momento, né? Além do Alexandro, Luciano Vieto também define um salário para jogar na América do Sul, né? O jogador que já está aí um bom tempo fora também, né? Em contrato aí com um clube da Arábia Saudita. O atacante Luciano Vieto aí voltou a ser especulado no São Paulo. Os valores aí também acima de R$ 1 milhão o salário do jogador. E foi veiculado, né, pelo site portaldosampaulino.com.br. Tá? Então são as informações aí que estão no site do portaldosampaulino.com.br, né? Não tem nada definido e, galera, também não tem proposta oficial pelo jogador. Somente algumas sondagens, né? Então, quando alguém em alguma rede social, algum lugar, fala que houve sondagem, que houve o São Paulo sonda, o São Paulo está especulando, não tem nada oficial. E aí, qualquer um pode falar qualquer coisa. Essa é a verdade, né? Então, não foi falado pelo jogador, não tem entrevista, não tem ninguém aí do São Paulo falando também. Então tem muitas especulações nas redes sociais. Outro clube que se interessa aí pelo Luciano Vieto, conforme informações do site aí, é o Botafogo. Informações também sobre Matheus Henrique, né? Um meia atacante, um segundo volante, um meia ali, revelado, né? Também um salário aí muito alto do jogador, também acima de R$ 1 milhão, né? Um jogador que tem aí na faixa de 30 anos, né? Não houve nenhuma proposta oficial também enviada por nenhum clube brasileiro e alguns clubes aí podem estar de olho no jogador. Além do Atlético Mineiro, Cruzeiro e Corinthians, o São Paulo também seria um dos clubes aí cotados para contratar o Matheus Henrique. A informação também foi divulgada pelo portal Bola VIP Brasil. Na minha opinião, galera, é só especulação, é só coisa de internet, às vezes até para ganhar clique, para chamar a atenção de você, torcedor. Não é aqui o nosso feitio, até porque você viu que não tem nada na thumbnail aí, né? Então a gente vai falar de coisas reais. Não teve nenhuma oferta, não teve nenhuma proposta oficial, não tem nada aí falando a respeito do São Paulo diretamente. São só especulações que às vezes aí é para chamar a sua atenção. Não é o nosso perfil aqui e, na minha opinião, Matheus Henrique, Luciano Vieto e Alexandro não faço questão de vê-los no São Paulo. Na minha opinião, aí não seriam bons contratos para o tricolor, pensando na questão custo-benefício e na questão financeira. São Paulo tem jogadores que podem sim fazer um bom trabalho. Pela lateral esquerda, talvez seria o possível São Paulo buscar outro jogador e não o Alexandro, que tem um custo-benefício mais barato e um jogador que seja mais novo. Então, eu acho aí que o São Paulo deveria largar a mão desses três jogadores, se é que existe alguma coisa, de fato, que eu acredito que não exista, e buscar outras opções. Mas, como está todo mundo trazendo informação, eu vim aqui para desmentir muitas coisas que estão rolando, né? Não tem nada certo com nenhum desses jogadores, até que se prove o contrário, a gente vai conseguir, vai acompanhar e atualiza você a respeito desses assuntos de mercado da bola. Para a gente falar de informações também, galera, vamos falar do que é real no São Paulo, né? Informações sobre valores e receitas, né? O São Paulo que conseguiu aí mais de 40 milhões de reais em 2024, valores que foram atualizados aí depois das premiações do São Paulo. Além da premiação da Supercopa, também teve as premiações por passar de fase pela Copa do Brasil, né? Em torno aí, galera, de 43 milhões
no total, né? Então, 5,670 milhões, os montantes que equivalem a 2,205 milhões pela terceira fase da competição e 3,465 mil, né? 3 milhões 465 mil pela vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Além também de valores referentes à Copa Libertadores. Então, na Conmebol Libertadores, o São Paulo já faturou aí 26,6 milhões e podem levar também mais aí 1,6 milhão na próxima semana se vencer o Tajeres, né? Então, com as vitórias e por ser mandante em alguns jogos, o São Paulo já conseguiu arrecadar 26 milhões e 600 mil pela Libertadores. Se conseguir vencer o Tajeres, arrecada mais 1 milhão e 600, né? Para você ver aí a importância da vitória na quarta-feira em cima do Tajeres. Foram também 15 milhões e 400 mil garantido para os 3 jogos como mandante. Os clubes que recebem cerca de 5 milhões 150 por cada partida em casa na fase de grupos, na primeira fase da Copa Libertadores. Além de 4,8 milhões pelas vitórias sobre Cobresal 2 vezes, Barcelona de Guayaquil 1 vez, né? E o empate que acabou acontecendo no segundo jogo. Pela classificação para as oitavas, o São Paulo já tem garantido 6,4 milhões, né? 6 milhões e 400 mil aí nos seus cofres em 2024, totalizando aí aproximadamente 43 milhões de reais na temporada, né? Então, em 2024, o São Paulo consegue arrecadar uma grana muito interessante, né, galera? A premiação do Campeonato Paulista aí, ó, em torno de 500 mil pelo tricolor. A premiação da Copa do Brasil, até o momento, 5,5 milhões 670 mil. Pela Supercopa, o São Paulo arrecadou 10 milhões e 400 mil. Pela Libertadores, 15 milhões e 400 como mandante. Libertadores, no total, 4 milhões e 800 pelas oitavas, pelas vitórias, né? E pode chegar aí mais 1 milhão e 600. Pela Libertadores, por avançar de fase, 6,4 milhões para ir para as oitavas, né? Valores aí estipulados no São Paulo, mais de 43 milhões de reais para o tricolor em 2024, né? Uma casa importante de valores para o tricolor. E vamos falar, galera, de cada jogador que está retornando para o São Paulo. Né? O São Paulo aí que tem contrato com Lisieiro até 31/12 de 2024. Pelo São Paulo, ele tem 134 jogos, né? São 5 gols, 6 assistências, tendo somado aí 7 mil minutos em campo, né? Ele também tem a passagem pelo Coritiba Internacional e pelo Iverdon Sport o clube aí, né, sueco, né? Então são as informações aí do Lisieiro, jogos pelo São Paulo. Ele tem contrato até o fim do ano e deve retornar para o São Paulo. Informações sobre o Orejuela. O Orejuela tem contrato até 31/3 de 2025, né? O jogador que chegou ao São Paulo na época ainda de Rogério Ceni, foi lateral direito, fez até gol aí com o São Paulo, né? Mais um péssimo jogador, na minha opinião, como jogador de futebol. Não tem espaço no São Paulo. São Paulo que tem mais 4, 5 laterais aí à disposição. Então, se a gente olhar, ele tem 23 jogos pelo São Paulo. Se a gente observar a tabela, 1 gol e 1 assistência, né? 1.257 minutos. Também tem passagens aí pelo Deportivo Cali, Independente Medellín, pelo Grêmio e pelo Cruzeiro. Para a gente falar de retornos também, que devem retornar ao São Paulo, contrato até 31/12 de 2024, Jackson Mendes, né? O jogador aí, ó, que tem um contrato interessante aí também com o São Paulo, né? Tem passagem pelo Orlando City, Independente Del Valle, pelo Tricolor foram 24 jogos, nenhum gol e tem um pênalti perdido, né, contra o Água Santa, um jogo importante, 1.236 minutos. Ainda passagem pelo Los Angeles FC, pelo Elche da Espanha e pelo Leonessa, né? Então, jogos aí do Mendes pelo São Paulo, uma situação até que complicada do Mendes aí, né, galera? Um jogador que infelizmente não teve uma passagem boa pelo tricolor, mas vai retornar, tem mais um tempo aí de contrato, né? Pode até ser vendido, ser emprestado
o jogador, né? Se a gente for falar também de informações, Gabriel Neves, contrato até 31/12/2025. Ele tem passagem pelo Clube Nacional, pelo Independente e pelo São Paulo. Pelo Independente, né? Ele está emprestado no momento aí, são 75 jogos pelo Tricolor, apenas um gol, nenhuma assistência, né? 3.000 minutos somados, 658 é o tempo de jogo do Gabriel Neves aí no São Paulo. Informações sobre Luan, também outro jogador emprestado. Contrato até 31/12/2026. Foi renovado há pouco tempo, né, o contrato do Luan. Pelo São Paulo apenas, né, 165 jogos, 6 gols, 4 assistências, né, 10.000 minutos. O Luan com a camisa do Tricolor tem gol em final contra rival. E na minha opinião, o Luan é um bom jogador, infelizmente acabou se perdendo na questão aí extracampo e poderia sim ajudar o São Paulo novamente. Na minha opinião, é um bom jogador, merece um pouco de respeito, porque fez gol em final contra rival, garantiu o título para o São Paulo, como foi o caso do Paulista, né, em cima do Palmeiras lá em 2021. Na minha opinião, Luan tem espaço, tem créditos para receber nova oportunidade. Vai depender muito do Luan. A torcida tem um carinho especial pelo Luan, é um bom jogador, na minha opinião, merece aí mais uma oportunidade e tem um contrato extenso com o São Paulo, né? Vai ter aí um empréstimo até o fim do ano para o Vitória e de repente pode voltar e ter uma nova oportunidade. Quem sabe não dê a volta por cima o Luan. Para a gente falar de outro jogador que também está emprestado e foi, né, até bom para o Raí Ramos, jogador lateral direito, né? Tem contrato até 31/12/2025. Um jogador que chegou aí superestimado no São Paulo por uma temporada apenas, né? Agora foi emprestado ao Ceará e teve o seu valor aumentado, né? Foi valorizado após o empréstimo o Raí Ramos, né? Então é um bom contrato também. 31/12/2025, né? Pelo menos mais de um ano, pode ser reemprestado ou até vendido para o próprio Ceará no futuro. Lembrando que o jogador tem apenas 9 jogos aí pelo São Paulo, não tem nenhum gol, nenhuma assistência, né? Um jogador que chegou aí sem muita expectativa, né? Meio superestimado por ter feito gol no Corinthians, né? Então, tem passagem pelo Oeste, tem passagem aí pelo Ceará, pelo Ituano, pelo Londrina, pelo Chucura, pelo Varzim, né? Na minha opinião aí, é um lateral que também não tem muito espaço no São Paulo. Lembrando que a gente tem Moreira, Rafinha e Igor Vinícius. Com Raí Ramos e Orejuela, a gente chega aí a pelo menos 5 laterais. Na minha opinião, não vale a pena. Outro jogador, Pedro Vilhena, né? Pedro Vilhena é um meia da base, tem contrato até 31/12/2026. Foram 13 jogos pelo Sub-20, 3 gols, uma assistência, né? Pelo São Paulo no profissional, apenas um jogo, nenhum gol, nenhuma assistência. E pelo Sport Recife são 12 jogos, um gol e uma assistência. O jogador, galera, que tem empréstimo aí para o Sport, contrato até 26 com o São Paulo, né? Até 2026. E também foi valorizado após o empréstimo. Então pode retornar também aí numa boa, né? O Pedro Vilhena. Depois também, de repente, pode ser vendido ou pode ser reemprestado para outro clube. É um jogador promissor das categorias de base. São essas as informações aí do São Paulo, galera. Vamos conferir as informações também das categorias de base do Tricolor para atualizar você, né? Em Osasco, o São Paulo consegue uma boa vitória pela categoria sub-20, né? O clube que vence, o São Paulo que venceu aí o Grêmio Audax, né? A vitória por 2-0, uma situação bem ruim aí, né, do sub-20 na temporada pelo Brasileiro, várias derrotas, mudança de treinador e agora com essa vitória o São Paulo consegue respirar um pouco lá em Cotia, a pressão que vem aumentando aí para a categoria sub-20. São Paulo 2-0 em cima do Audax. Informações também pelo Paulista Sub-15 e Sub-17, mais duas boas vitórias, né? Sub-15 e 17 venceram o Clube Vital neste sábado, né? No último dia 25 aí, no CFA Laudo Natel em Cotia, né? A equipe infantil fez 2-0, os dois gols aí do Davi e do Breno, né? Que foi a vitória por 2-0 e também aí o placar de 8-0 para o Sub-17, né? O Juvenil que fez um bom
placar aí, uma boa vitória por 8-0. São as informações do tricolor paulista, né, galera? Para deixar você atualizado sobre as notícias e informações do São Paulo no momento aí, são as informações do tricolor, né? Sobre o campeonato brasileiro que está parado ainda, informações sobre também o técnico Zubeldia, que vem preparando um bom São Paulo aí para o confronto, né, contra o Tajeres. São as informações do tricolor, que vem treinando pesado, trabalho tático, trabalho em campo reduzido, de 11 contra 11. Também no treino houve um trabalho de finalizações do São Paulo, que se reapresentou aí no último sábado, né? Teve o descanso também após a partida contra o Barcelona de Guayaquil, teve descanso também aí nesse período de pausas. São Paulo que consegue aí recuperar os jogadores, né? E ainda tem a dúvida sobre o Caleri, né, galera? Que não está à disposição completamente. É uma dúvida para o jogo contra o Tajeres, né? Pra gente atualizar aqui, galera, vou fazer uma correção no vídeo aí, ó. O Gedson Mendes, ele tem contrato até 31/12 de 2025 e não de 2024, como eu havia falado aqui no começo do vídeo, né? Para atualizar você, ó. Então houve um erro aqui de escrita aqui, né? A página que foi copiada, mas pelo Transfer Market aí atualizado, ele tem contrato até 31/12 de 2025, tá? Não de 2024. E o valor do Gedson Mendes aí acabou caindo um pouquinho após o empréstimo. Já alguns jogadores, como a gente atualizou aí, Rai Ramos e Pedro Vilhena, subiram os valores aí referente a contratos. Então estão mais valorizados. Galera, fico por aqui. Vídeo de boletim informativo para atualizar você. O vídeo um pouco extenso, né? Mas para atualizar você sobre todas essas informações. Muito obrigado pela presença. A gente se vê. Um forte abraço para você. Ativa o sino de notificações. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Tamo junto sempre. Valeu!